Olá pessoal do curso técnico em refrigeração e climatização. Eu sou o professor Leonardo Nunes e nós vamos ficar agora com a disciplina de projeto de instalação de condicionamento de ar. O nosso roteiro de aula consiste em uma introdução, uma revisão dos conceitos básicos, aqueles que serão aplicados em nossos projetos de refrigeração, cálculo de carga térmica e ventilação. A refrigeração e a climatização possuem um vasto campo de aplicação, que vão desde hospitais, supermercados, residências, principalmente também supermercados, onde a gente pode fazer ali a climatização da parte interior, tem a parte das câmaras frigoríficas, que é onde ficam os alimentos. Então, tudo isso envolve projeto de condicionamento de ar. E aqui no Brasil, a NBR 6401/80 é quem trata das instalações de centrais de ar-condicionado para conforto. Ela vai falar aí sobre os parâmetros básicos de projeto. Então, quando a gente vai tratar de projetos de câmaras frigoríficas, de sistemas de climatização e refrigeração, a gente sempre deve estar consultando essa NBR. Em nosso estudo, na unidade 1, nós veremos os conceitos básicos, que são importantes para o desenvolvimento e bom aproveitamento da disciplina, ou seja, a gente vai fazer uma revisão desses conceitos e um aprofundamento bem mais quando a gente for ver a parte de cálculo de carga térmica, que será visto na unidade 2. O cálculo de carga térmica vai servir para a gente escolher determinado aparelho para a nossa refrigeração e a nossa climatização, né? que tenha a capacidade de atingir aquilo que o cálculo determina. E na unidade 3, nós veremos os sistemas de ventilação. Na unidade 1, nós vamos começar pelos conceitos básicos, ou seja, as propriedades termodinâmicas são características macroscópicas de um sistema como massa, onde a unidade é grama, e aí a gente vai ter os seus múltiplos e submúltiplos, que são o quilograma e o miligrama. Volume, onde nós usamos o metro cúbico e o litro. Pressão, onde nós usamos o bar, PSI, ATM. E a temperatura, onde nós usamos graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Lembrando que Kelvin a gente somente chama pelo nome da unidade de medida, a gente não usa grau Kelvin. Além dessas propriedades mais conhecidas e fáceis de serem mensuráveis, existem outras propriedades termodinâmicas que são fundamentais no nosso estudo de refrigeração e climatização. São elas a energia interna, a entalpia e a entropia. A energia interna é entendida como o somatório das energias que a matéria possui, ou seja, todo tipo de energia que há contido naquele corpo. E a gente tem como exemplos a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética é a energia interna que há contida naquele corpo. Por exemplo, em corpos sólidos, líquidos e gasosos. Em corpos sólidos, a gente sabe que a gente tem quase pouca ou nenhuma energia cinética, porque as moléculas ali não estão se movendo. No líquido, a gente tem já um certo grau de energia cinética. As moléculas já conseguem se mover dentro daquele corpo. E a energia gasosa já tem um elevado grau de energia cinética. A energia desse corpo no estado gasoso já é bastante grande. E a energia potencial está relacionada com a energia a um determinado nível de um determinado referencial. Como, por exemplo, se você está ao nível do mar, você possui uma determinada energia potencial. Se você está a uma altitude acima do nível do mar, você possui outra energia potencial. E assim, portanto, com outros tipos de energia. A propriedade entalpia é a combinação de outras propriedades termodinâmicas, ou seja, não é uma propriedade única, ela é formada pela combinação de outras propriedades. E essas combinações ocorrem quando temos um processo a pressão constante, resultando na seguinte combinação. Ou seja, para a gente ter a entalpia, que é uma propriedade do seu sistema ou daquele corpo que você está estudando,
você precisa ter a energia interna daquele corpo, que a gente viu como é que se deve encontrar energia interna, mais a pressão vezes aquele volume que você está estudando, sobre aquele volume daquele corpo. Então, essa é a propriedade da entalpia. Ela une tanto a energia interna como a pressão e o volume daquele corpo. A entropia é uma propriedade termodinâmica que representa a medida da desordem molecular da substância, ou seja, é a medida da probabilidade da ocorrência de um estado da substância. O que é essa entropia? Entropia é o grau de organização das moléculas dentro de um corpo. Como, por exemplo, antes a gente viu que energia interna, você viu que em um corpo sólido você tem baixa energia interna, no líquido você tem uma média energia interna e no estado gasoso você tem uma alta energia interna. O mesmo ocorre com a entropia. Se você tem um corpo sólido, você tem uma ordem molecular ali bastante definida, então você tem uma baixa entropia. O mesmo ocorre para um corpo líquido, onde você vai ter uma determinada desordem ali, mas não tão grande comparada com um corpo gasoso. E por fim, um corpo gasoso, onde você tem aí uma desordem molecular bastante elevada. É tanto que no estado gasoso, a forma desse corpo, dessa substância que você está estudando, é a forma do recipiente. A psicometria é um estudo que envolve a análise de mistura de vapor, de água e ar no ambiente. Ou seja, é qualquer estudo que você vai fazer com relação à quantidade de ar que pode ter no ambiente. A gente sabe que isso varia de local para local, de ambiente para ambiente. Como, por exemplo, em um deserto você vai ter aí uma quantidade de vapor de água no ambiente baixo e também como, por exemplo, em alguma das calotas polares. Você vai ter aí uma grande quantidade de vapor de água no ambiente. Em sistemas de condicionamento de ar, o ar não pode ser considerado seco, mas sim uma mistura de ar e vapor de água. Não somente uma mistura de ar e vapor de água, mas sim de outros gases que se encontram na atmosfera. O ar seco, ele é uma mistura de gases que compõem o atmosférico, com exceção do vapor de água. Ou seja, então, se você pegar o nosso atmosférico e tirar o vapor de água dele, você vai ter ali um ar seco, ou seja, de todo um ar formado por todos os outros componentes do ar atmosférico. E na tabela a seguir, nós temos a composição aproximada do ar seco ao nível do mar, que é o oxigênio, por exemplo, nós temos aí 20,99% em volume. Nitrogênio, 78,3% em volume. Gás carbônico, uma parcela bem pequena aí de 0,03%. É tanto que quando nós inspiramos o ar da atmosfera, nós inalamos muito oxigênio e muito nitrogênio, e quando nós expulsamos esse ar para fora, nós colocamos a mesma quantidade de nitrogênio para fora, e o oxigênio que entrou, ele já vai sair agora em forma de gás carbônico. A entalpia específica do ar úmido. A entalpia de uma mistura de gases é igual à soma das entalpias dos componentes da mistura, como a gente pode ver na seguinte equação. A entalpia vai ser igual à entalpia do ar, que seria o ar seco, mais a entalpia do vapor de água, que é igual a massa de ar seco vezes a entalpia do ar seco, mais a massa de vapor vezes a entalpia do vapor. Então, com isso, a gente vai encontrar a entalpia específica do ar úmido. A umidade absoluta é definida como sendo a razão entre a massa de vapor e a massa de ar seco, como a gente pode observar na equação a seguir. Ou seja, a umidade absoluta vai dar aí um valor absoluto, ou seja, não vai ter unidade, porque você vai estar pegando uma massa de vapor, seja ela em quilogramas ou somente em gramas, e dividir pela massa de ar seco, que seria o todo. Então, com isso, você vai obter a umidade absoluta daquele ar que você está calculando. Pressão de vapor. Cada valor de temperatura limita a quantidade de vapor que pode existir na atmosfera. Em um ambiente que se encontra temperaturas elevadas, há a existência de maior quantidade de vapor do que em um ambiente com temperaturas amenas.
A gente pode entender isso como, por exemplo, em um dia quente, você tem ali próximo a um lago. Um dia quente, você vai ver que a temperatura vai estar um pouco elevada, então logo vai ter uma certa facilidade de evaporar água daquele ambiente. Caso que não vai ocorrer em um dia com temperaturas amenas, ou seja, temperaturas mais baixas. Se o dia vai estar frio, então não vai ter calor suficiente para evaporar a mesma quantidade de água que foi evaporada em um dia quente. Então isso é o que vai se diferenciar aí na pressão de vapor. A umidade relativa é definida como a relação entre a pressão parcial do vapor de água na mistura, como é mostrado na equação a seguir, ou seja, você vai ter aí uma pressão de vapor e uma pressão máxima de saturação. Quando você faz a razão entre essas duas propriedades daquele ar que você está calculando, você encontra aí a sua umidade relativa. Volume específico do ar úmido é definido como a razão entre o volume entre a mistura em metros cúbicos, ou seja, é todo o volume ocupado pelo aquele ambiente que você está querendo calcular ali, e a massa de ar seco, que é a massa de ar contida dentro daquele ambiente, como a gente pode observar na seguinte equação, que aí a gente vê que vai ser o volume total em metro cúbico dividido pela massa de ar que vai ser dado em quilogramas. Então isso damos o nome de volume específico do ar úmido. A temperatura de bulbo seco, ela é definida como sendo a temperatura medida com o termômetro comum. Podemos obter a temperatura de bulbo seco somente girando um termômetro comum em um determinado ambiente que você vai querer calcular a sua temperatura de bulbo seco. Como, por exemplo, você tem uma sala de aula, você vai fazer determinados cálculos ali para encontrar a carga térmica e você precisa saber a temperatura de bulbo seco. O que você faz? Você pega o seu termômetro, fica afastado de portas e janelas, porque a ventilação externa para dentro do ambiente pode influenciar ali na leitura do seu termômetro, e você, a mais ou menos 1,5 m do solo, você fica girando ali o seu termômetro a uma velocidade de 0,25 metros por segundo, que aí você vai fazer a leitura correta da sua temperatura de bulbo seco para aquele ambiente. A temperatura de bulbo úmido. Se um termômetro for envolvido por uma mecha de algodão saturado com água, saturado quer dizer, pessoal, umedecido com água, a sua temperatura cairá repentinamente ao ser ventilado a uma temperatura mínima de 5 metros por segundo e depois atingirá o ponto estacionário. Torno a falar de novo. Você deve fazer essa leitura distante de janelas e portas. Por quê? Para a ventilação externa não influenciar na leitura do seu termômetro. Então, você seguindo esse procedimento, você vai encontrar a sua temperatura de bulbo úmido, que normalmente ela é um pouco menor do que a temperatura de bulbo seco. Temperatura de ponto de orvalho. É definido como sendo a temperatura na qual o vapor de água se condensa, ou se solidifica, quando o ar é resfriado a pressão e a umidade absoluta constante. Onde é que eu encontro essa temperatura de ponto de orvalho? Quando, por exemplo, em um dia quente, eu vou tomar um copo com água gelada. Quando você coloca a água gelada dentro desse copo, na superfície ali próxima àquele copo, a temperatura vai cair e vai criar bolhas de água. O que é isso? A temperatura próxima ali baixou tanto que a umidade contida no ar se condensou. Então isso você vai ter a temperatura de ponto de orvalho ali próximo daquele corpo. Isso acontece também durante a noite, quando a gente deixa o carro da gente exposto em um ambiente aberto, que aí no outro dia de manhã a gente vai lá e ele está todo molhado. Ninguém molhou, não choveu nem nada, mas o carro está com aquela fina camada de água por cima. Ou seja, ali próximo àquela superfície a temperatura baixou tanto a ponto da água que estava no ambiente fosse condensada e aí ficasse sobre o ar, sobre o carro. Transmissão de calor. Quando colocamos dois corpos com temperatura diferente em contato, o corpo de temperatura mais elevada irá diminuir e o corpo mais frio irá aumentar a sua temperatura. É lógico, se você colocar ali dois corpos, um corpo quente e um corpo frio próximo ali um do outro, a gente percebe que com o tempo
o corpo quente ele vai cair, a sua temperatura vai diminuir um pouco, e o corpo frio ele vai aumentar até atingir ali uma temperatura de equilíbrio, né, que vai ser igual para ambos os corpos. O calor sensível é o calor que muda somente a temperatura do corpo. Já o calor latente é o calor que muda de fase. Ou seja, se você sai do estado sólido, por exemplo, a água, se você aquece uma barra de gelo até determinado ponto, até pouco antes dela começar a se entrar em estado líquido, então você está fornecendo ali somente calor sensível. Quando ela mudou do estado sólido para o estado líquido, houve uma mudança de fase. Então o calor absorvido pelaquela água é chamado de calor latente. E aí você vai continuar fornecendo calor àquele corpo até ele atingir determinada temperatura, sem mudar de fase, que no caso você vai fornecer o calor sensível. E por último você vai fornecer o calor latente, que é para mudar a fase de líquido para vapor. Os meios de transmissão de calor. Vamos começar por condução. É a transmissão de energia de uma região de alta temperatura para uma região de baixa temperatura por meio de um material sólido. Como a gente pode observar aí na figura, se você pegar uma barra metálica e colocar sobre alguma vela ou alguma chama, você vai perceber que com o tempo aquela barra onde você está pegando ela vai estar quente. O que está acontecendo? O calor que está ali nessa ponta da barra que está no fogo, o calor vai passar de molécula a molécula até chegar ali próximo à sua mão. Então esse meio de transmissão de calor é a condução. A convecção é definida como sendo a transferência de energia de uma região quente para uma região fria através da matéria em movimento. Como, por exemplo, a gente tem várias aplicações para a convecção. Geladeira, por que o congelador ele deve ficar na parte de cima? Porque ele esfria o ar ali naquela parte de cima, ali próximo ao congelador, o ar frio se torna pesado e desce, e o ar quente da parte de baixo da geladeira vai e sobe. O mesmo princípio acontece quando a gente vai instalar um condicionador de ar na nossa casa. Por que ele sempre deve estar na parte de cima? Porque ele vai esfriar aquela quantidade de ar ali próximo a ele, na parte de cima, o ar quente vai se tornar denso e pesado e vai descer, criando as correntes de convecção dentro daquele ambiente, tornando todo ele aquela temperatura que você determinou para que o condicionador de ar trabalhasse. A radiação térmica é um mecanismo de transmissão de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, ou seja, é um meio de transmissão de calor que não ocorre por um dos meios que a gente conhece. Normalmente esse meio é o vácuo. E o exemplo que a gente tem mais de transmissão de calor por radiação térmica é o Sol. É tanto que sem a radiação solar, sem esse calor que chega até a gente por meio dessas ondas eletromagnéticas, seria impossível a existência de vida na Terra. Então, o Sol é a nossa principal fonte de calor aí para o nosso corpo. E o calor chega através do vácuo. E por fim, na nossa revisão, nós vamos ver aí as leis da termodinâmica, onde a primeira lei da termodinâmica ela é conhecida como princípio da conservação de energia, onde ela nos diz que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas modificada a sua forma, e a segunda lei da termodinâmica, que é formada pelos enunciados de Clausius e de Kelvin Planck. Então, pessoal, esses foram alguns conceitos que nós vamos ver continuamente no cálculo de carga térmica. São conceitos bastante importantes e triviais para dado a nossa continuidade no nosso estudo. Aqui nós temos algumas nossas referências aí da nossa videoaula.